Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Lucas Lopardi Franco. Eu sou professor na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Alfenas. E esse é um vídeo de continuidade ao nosso curso de análise orgânica, é o vídeo 2, complementar ao vídeo anterior, que a gente deu uma introdução, um compilado geral, tirou as primeiras informações do espectro. E hoje, de forma complementar, a gente vai entender um pouquinho mais essa parte teórica, a teoria do RMN, nessa introdução à ressonância magnética nuclear. Então, dentro desse contexto, hoje a gente vai falar um pouquinho, vai dar uma pincelada sobre a teoria de RMN. De uma forma geral, nessa demonstração simplificada que está no slide, a ideia é que quando eu tenho um átomo, quando eu tenho uma molécula, um composto, e eu coloco frente ao campo magnético, o núcleo vai girar nesse campo magnético de forma a entrar em ressonância. Essa é a ideia. E como que eu faço isso? A ideia é que ele vai entrar nessa ressonância frente ao campo magnético dependendo da onda de radiofrequência que eu emitir. Então, de uma forma geral, isso depende do núcleo, dos spins dos meus núcleos que estão em ressonância. Então, núcleos que têm número atômico par e massa atômica par, olha no slide, ele vai ter um I igual a zero, isso significa que ele não ressona. Então, o hélio, o carbono 12, o oxigênio 16, ele não consegue fazer esse movimento frente a uma radiofrequência num campo magnético. Ele não vibra, não ressona na frequência esperada. Se ele tem número atômico ímpar e massa atômica par, ele é um número inteiro. A gente tem como exemplo o próton, por exemplo, é um número inteiro, o nitrogênio 14. A ressonância dele também não é legal. O mais eficiente são os núcleos que têm massa atômica ímpar. Então a gente tem o hidrogênio, a gente tem o carbono 13, que é o isótopo do carbono, o flúor 19, o fósforo. E, de uma forma bem resumida, esses são os melhores elementos para eu colocar frente a um campo magnético, emitir uma radiofrequência e a ressonância dele ser visualizável através de uma conta matemática chamada transformada de Fourier, que é a mesma no que vocês aprenderam no infravermelho. Nessa conversão do Fourier, eu tenho um espectro inteligível, um espectro detectável. Então, é isso. Por isso que a gente faz, por exemplo, carbono 13, não carbono 12. Por isso que o hidrogênio é bem ativo na RMN. Essa é a ideia. Resumida, quem quiser aprofundar sobre isso, a gente pode bater um papo, a gente vai ter o fórum de discussão no Moodle e a gente pode bater um papo sobre isso e vocês podem também buscar nas referências. Então, de uma forma geral, eu tenho uma fórmula que vai me determinar esse momento. Como que funciona essa ressonância? Como que funciona esse movimento de precessão? Então, eu tenho a diferença de energias da radiofrequência, em megahertz do meu equipamento, que é chamada de frequência de Larmor. Eu tenho a constante magnetogírica, ou seja, cada núcleo, hidrogênio, carbono 13, fósforo 31, cada núcleo desse colocado ali vai ter uma velocidade de giro, e isso é determinado na fórmula. Π é um número inteiro, e a força do campo magnético, que eu vou pôr lá, é a mesma. Então, o que eu sei? O campo magnético, pensa só, a gente na Unifal tem um RMN, um equipamento de ressonância magnética nuclear. O campo magnético que a gente tem lá, que é de 7 Tesla, ele é fixo, ele é um equipamento, a gente comprou um equipamento desse campo magnético. Eu não consigo variar o meu campo magnético. A constante magnetogírica é dependente de cada núcleo. Então, dentro dessa fórmula que a gente vai ter a frequência de Larmor, a única coisa que eu posso variar para gerar essa ressonância é a onda de radiofrequência que eu vou emitir. É só isso. Então, dentro desse contexto, olha que legal. A razão magnetogírica dos núcleos é pré-determinada, isso é sabido. Frente a um campo magnético, eu sei a razão magnetogírica, ou giromagnética do hidrogênio, do carbono 13, do flúor 19, isso já é determinado. Então a ideia é, eu tenho todos esses núcleos, eu coloco lá etanol, a amostra tem milhares de moléculas lá do etanol, 1 mol de moléculas de etanol. Quando eu coloco um campo magnético, elas vão começar a se colocar a favor ou contra esse campo. E quando eu emito radiofrequência, eu gero esse momento de precessão, onde eu ativo moléculas contra o campo, e quando elas voltam, eu tenho um decaimento, que é a energia que eu vou perceber e vou, na transformada de Fourier, enxergar na forma de um espectro. Resumidamente é isso. A gente não precisa aprofundar tanto nisso,
Quem quiser saber mais, como eu falei, a gente vai ter um fórum de discussão lá no Moodle, a gente pode bater papo sobre isso nas atividades síncronas, mas resumidamente é isso. Dentro desse contexto, então eu tenho essa frequência de Larmor, que é a fórmula. E ela, olha só, se eu olhar, por exemplo, o hidrogênio, o átomo ativo de hidrogênio é o hidrogênio mesmo 1. Então ele tem a sua constante magnetogêrica que é fixa. E o campo magnético que a gente tem no pinheirinho é um campo de 7 Tesla, eu não consigo variar o campo. Então o que eu preciso fazer para colocar o hidrogênio ativo e eu ter um espectro legível? Eu preciso emitir uma onda de radiofrequência de 300 MHz, está vendo a tabela? Porque a constante magnetogêrica dele é fixa e ele está no campo magnético de 7 Tesla, que é o nosso equipamento lá do pinheirinho. Então a única coisa que eu posso variar é a frequência. E o carbono 13? O carbono 13 ele tem uma constante magnetogêrica diferente. Então, para isso, eu preciso, num campo de 7 Tesla, emitir uma energia diferente. E para o carbono ressonar num campo de 7 Tesla, a energia necessária ela é 4 vezes menor, porque a constante magnetogêrica do carbono é em torno de 4 vezes menos. Então, por isso que num RMN de 300 MHz para o hidrogênio, eu preciso emitir uma energia de 75 MHz para o carbono. Não significa que o nosso aparelho é de 300 MHz. O nosso aparelho é um aparelho de 7 Tesla. A energia, a frequência, a radiofrequência que a gente vai emitir, a gente pode variar. E se a gente emitir 75 para o carbono, a gente vai conseguir obter o espectro do carbono. Essa é a ideia da teoria. Não precisa se apavorar quem está um pouco perdido, mas a ideia da teoria é essa. Quem já está trabalhando, quem já mandou a amostra para o RMN e marcou lá hidrogênio 300 MHz, carbono 75, é por isso. A explicação resumidamente é essa. E aí tem mais uma explicação. Por que um espectro de hidrogênio é muito mais rápido de ser obtido do que o de um carbono? Porque a abundância natural do hidrogênio é o hidrogênio 1, ele é o abundante natural, é o isótopo natural, e ele gira muito mais rápido. Então esses efeitos juntos me dão um espectro em 5 minutos, 3 minutos de hidrogênio. O carbono natural é o 12, o isótopo majoritário. Então o carbono 13 ele é um isótopo que tem só 1% na natureza. Para eu enxergar esse carbono 13 num núcleo que gira 4 vezes mais lento, eu tenho um espectro mais lento para ser obtido. Essa é a ideia dessa parte introdutória, então ficou um vídeo bem curto, mas é para mostrar a vocês que a gente não vai dar profundidade aqui, dentro desse contexto do exame especial, que a gente está nessa teoria, e nem é o foco do nosso curso, porque o principal foco nosso é a interpretação de espectros. Então eu dei uma pincelada muito rápida nessa teoria, mas eu vou mandar material para vocês. Vocês vão receber também, vocês têm a bibliografia, a gente vai abrir um fórum lá no Moodle para uma interação para quem quiser aprofundar nessa parte de teoria. Mas o nosso principal objetivo, e eles têm essa teoria que também tem no livro do Pave, também tem no livro do Silverstein, essa parte da teoria ela não está inclusa no principal objetivo que eu imagino do curso para nós, que é a interpretação de espectros. Então eu só passei esse vídeo para a gente não ficar sem essa informação, é uma pincelada rápida, mas a partir de agora eu vou mandar alguns exercícios, alguns espectros para vocês tentarem pincelar, para na nossa atividade síncrona a gente interagir, debater sobre esse espectro. A ideia da reunião síncrona é a gente explorar mesmo aquela reunião para interpretação de espectros, para explorar exercício, para treinar muito bem essa parte de espectros de RMN de hidrogênio, para depois na continuidade a gente ver o carbono, a gente ver a parte experimental e a gente complementar o curso. Então é isso. Bom dia.